Amados, paz seja com todos vós. Eu gostaria de, nesta manhã, continuar a nossa, não diga assim, a nossa demonstração, mas o nosso pequeno estudo sobre o que a gente deve pregar. Eu comecei ontem com o que se deve pregar no culto de doutrina e hoje eu vou falar o que se deve pregar, falar em um culto para senhores, para que não haja muita perda do foco. Eu gostaria de, nesta manhã, deixar um versículo para os amados irmãos que se encontra na segunda carta do apóstolo São Paulo ao jovem Timóteo, capítulo 2, onde Paulo exorta ao Timóteo a constância. Ele chama, desperta Timóteo para ser firme e constante. E ele diz aqui no capítulo 2 e no verso 15, na Bíblia está escrito, de 2 Timóteo, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Só esse versículo, meus amados. Na Bíblia, culto de senhores. Hoje nós vamos falar, dar uma dica para você que é pregador da palavra, que está nesse ministério de pregar a palavra, ser pregoeiro, trazer para a luz as pessoas que estão te ouvindo. E por que eu estou fazendo isso, amados irmãos? É para que a gente não perca o foco, porque constantemente a gente vê em culto de senhores também obreiros despreparados, que não leem a palavra, que não se preparam como deveria. A Bíblia diz aqui: apresentar-te a Deus aprovado. Então, como que eu posso ser aprovado, irmãos, se eu não tiro um dia, ou seja, se eu não tiro no meu tempo, durante o meu dia, eu não tiro uma hora para ler a palavra? É constante. Eu posso exortar você, obreiro, mulher de Deus, para que você faça isso, porque aqui nós fazemos isso. Eu faço isso. Todos os dias eu tiro um tempinho, todos os dias é sagrado, é religioso para mim. Isso é religião para mim. Eu tiro um tempo e faço meu devocional. Eu tenho uma Bíblia Maná, que é porção diária. A gente lê a Bíblia todos os dias, seguindo os dias e até adianto, e a gente vai vendo coisas maravilhosas, irmãos. E o Espírito Santo, no momento certo, ele nos lembra aquilo que nós temos que falar. Por isso que eu digo, é inadmissível um cristão, aquele que professa a fé em Cristo, ele não parar para ler o manual que Deus nos deixou. Esse é o manual do seu funcionamento. Aqui estão contidas todas as palavras de vida, aquela palavra que vai corrigir os nossos erros, que vai nos lapidar durante o dia. É essa palavra que vai nos ensinar a constância, a firmeza. Então, para um culto de senhores, você não deve trazer uma palavra, uma mensagem que fale, né? Eu bato na tecla sobre pecado o tempo todo, aquela coisa toda, sobre o fim do mundo, o apocalipse, e vai voando, divagando por ali, perdendo foco. E as pessoas que estão ali precisam ouvir, os varões precisam ouvir uma palavra que alimente a sua alma, que alimente o seu espírito e ele saia dali edificado. Porque a palavra, quando vem para o varão, para o homem, que quando o culto é direcionado aos varões,
Aquela palavra, ela serve para todo mundo, irmãos, também. Como o culto de senhoras também, mas é direcionada a ele. Então, como cabeça, aquela palavra vai fortalecer o seu varão, vai fortalecer o varão, os obreiros da igreja, consequentemente, fortalece a família. Então, a palavra para um culto de senhores, ela precisa ser direcionada para que ele venha a ser edificado. Eu já tive a oportunidade de ver em culto de senhores palavras. O cidadão pega a Bíblia, não se prepara durante o dia, não lê a Bíblia durante o ano todo, não lê a Bíblia durante o dia, não lê a Bíblia durante o mês, e ele anda com a Bíblia debaixo do braço, lê versículos isolados na Bíblia, ele não lê a Bíblia sistematicamente como deve ser lida, de Gênesis a Apocalipse, em especial eu digo, as epístolas, começando de Atos até o Apocalipse, onde nós encontramos exortação, nós encontramos edificação, nós encontramos palavras tremendas que vão servir de referencial para o nosso dia a dia. Não é preciso você procurar um coach, não é preciso você procurar alguém para fazer, não. É preciso você ler a palavra. Quando você lê a palavra, você vai podando, você vai tirando aquilo que não agrada a Deus, você vai se melhorando como pessoa. Então a palavra para o culto de obreiros, de senhores, é uma palavra que venha edificar a fé também da igreja. Como eu disse, já vi palavras terríveis, palavras que o cidadão começa aqui, aí parte para lá, parte para cá, vai, quer passear na Bíblia sem saber passear, na verdade. Aí cita um versículo ali, errado, cita outro aqui, puxa e desconecta as ideias, fica aquelas ideias e fica ali enrolando, quando não sabe, falam línguas estranhas e fica ali tentando comover a igreja pelo sentimentalismo e sai um desastre as coisas. Infelizmente, as nossas igrejas, eu digo assim, de uma forma geral, está cheia desse tipo de gente, irmãos. Está cheia desse tipo de gente. E eu estou falando isso aqui para que a gente melhore como obreiro. E a única forma de você, obreiro, melhorar, você, homem de Deus, melhorar esse quadro é você ser constante na leitura da palavra. Paulo disse, persiste em ler, em exortar, não deixe de pregar a palavra. Paulo exortou Timóteo que ele lesse as escrituras, todos os pergaminhos, todos os dias, irmãos. Tem que ser sagrado isso. Lê a palavra, lê uma vez, lê duas. Se você vai pregar sobre algo, você tem que ler uma vez, duas, três, quatro, cinco. Quando você lê um texto 20 vezes, você fixa aquele texto. 20 vezes, cansa, irmãos. É exaustivo, mas você vai lidar com a vida das pessoas. E para culto de senhores, você não vai pregar sobre Ana, não vai pregar sobre Débora, não, vai pregar sobre senhores. Na Bíblia nós temos, eu fiz uma relação aqui agora, me preparei para isso, nós temos homens de oração, nós temos homens de fé, homens de guerra, homens que foram fortes em tempos difíceis, nós temos homens de honra, nós temos homens do reino, nós temos homens segundo o coração de Deus na Bíblia. Nós temos homens que foram restaurados para fazer acontecer na sua geração, como Manassés. Ontem eu estava lendo, o rei Manassés foi o pior rei de Israel, filho de Ezequias. Ezequias reinou, fez o que era bom aos olhos do Senhor e foi sepultado. Manassés, o filho dele, começou a reinar, irmãos. E foi um desastre em Israel. Fez pior do que todos os reis. Manassés mandou executar, ou seja, ofereceu a Moloque lá no Vale de Rinom, a lixeira da cidade. 2 filhos seus ele matou, queimado, ofereceu essa entidade, sacrificou 2 filhos seus queimados para ter poder e autoridade. Esquecendo ele que o poder vinha de Deus, a autoridade vem de Deus, o juízo também vem de Deus. Então Manassés, ele era astrólogo, ele era macumbeiro, feiticeiro, ele consultava os astros, ele era idólatra, ele mandou matar o profeta Isaías, cerrado pelo meio. O cara era uma lástima, era um lazarento dentro de Israel. Ele fez pecar muita gente em Israel, era um desastre como rei. Mandava matar as pessoas, ele não queria saber de Deus, até que foi levado cativo para a Síria, entre os espinhais. Pegaram ele, levaram o cativo, e a Bíblia diz que lá, no cativeiro, olha só,
Manassés caiu a ficha dele e ele orou a Deus deveras. Ontem eu estava lendo essa passagem. E ele orou a Deus, se arrependeu dos seus pecados, de tudo aquilo que ele fez de ruim, mandou matar seus filhos, irmãos, em sacrifício, em ritual. E ele, quando fez tudo isso aí, ele parou, pensou na besteira que ele fez na vida dele, no que ele tornou a vida dele, caiu em si, caiu a ficha, e ele orou a Deus, pediu perdão, e Deus, a Bíblia diz que ouviu a sua oração, se comoveu e trouxe Manassés de volta para Judá, para o reinado dele. Olha, como a misericórdia de Deus é grande, irmãos. Ontem eu vi aqui que existe misericórdia e graça no Antigo Testamento. Existe, irmãos. Mas no Novo Testamento existe graça melhor do que Jesus, de braços abertos na cruz do Calvário, para nós pegarmos? Não existe. Então Manassés foi um dos piores reis. Se você vê a Bíblia, ele foi um dos piores na Bíblia. Péssimo, péssimo, péssimo. Mas Manassés, com todos os seus pecados, orou a Deus, Deus perdoou, trouxe de volta e restituiu o seu reino. E quando ele volta, aí ele começa a desfazer o que ele fez de errado. Ele começa a restaurar o culto, restaurar a causa do Senhor, chamar os sacerdotes, se aproximar dos sacerdotes, apresentar o povo a Deus. Sofreu as críticas, sofreu pelo passado dele. Mas nós temos um Deus, irmãos, que perdoa os nossos pecados. Não importa aquilo que você fez. Não importa como você viveu o seu passado. Importa como você está vivendo o seu presente. Se você se submeteu a Deus e à graça dele. Então Manassés, ele pediu perdão, Deus restaurou, ele começou a corrigir os erros que ele fez, tentou corrigir muito, só não trouxe de volta seus filhos. Ficou com isso, o preço, né? Então ele restituiu os sacerdotes, chamou o povo para se santificar, ele deixou de perseguir, restaurou o culto a Deus em Israel, e ele foi honrado na sua morte. Agora veja a graça de Deus. Então nós temos homens, eu anotei aqui, homens que foram restaurados na Bíblia para influenciar gerações. Manassés influenciou a sua geração depois do seu pecado. Nós temos homens preciosos para Deus, como Paulo. O Senhor disse, vai, que este aí é um vaso escolhido para mim. Nós temos temas maravilhosos, irmãos, na Bíblia, para nós pregarmos num culto de senhores. Mas é que os obreiros, eles não leem a palavra. Irmãos, você procura, você acha a dedo as pessoas que leem todos os dias a Bíblia. Pessoas que sentem meia hora da sua vida, irmãos. Nós temos 24 horas do dia. Podemos até dar 10% de devolver ou dar, entregar de dízimo, mas a gente não dá 10%, 2 horas e 40 do nosso tempo para o Senhor. Pouquíssimas pessoas dão o dízimo, a 10ª parte do seu tempo a Deus. Sentam na Bíblia, sentam aqui na sua sala, no seu quarto, na sua sala, abre a Bíblia, escolhe um livro, Timóteo, Tito, Hebreus, Gálatas, Efésios, Filipenses, vai para Gênesis, lê o começo de tudo, lê as epístolas, lê o livro, lê Ezequiel, se você quiser, leia Daniel, fortaleça a sua fé. Leia, pega uma caneta e um papel destilado, escreva, vá para a internet, procure saber o significado daquilo. Se você não tem um dicionário bíblico, um dicionário de concordância, se você não tem um livro de teologia sistemática, pesquise, irmãos. Hoje nós temos ferramentas tremendas na internet, que nos dão coisas e hoje nós temos, além dos livros, né? Mas a internet é um meio aberto que você pode crescer na graça e no conhecimento, irmãos. Eu insisto, irmãos, eu fico bestalhado quando eu vejo uma péssima palavra, quando eu vejo um obreiro na casa de Deus falar abobrinha, falar besteira, pregar coisas desconexas, ficar divagando e não trazer, a gente sai sem ser edificado de nada. Invista no seu ministério. Se é ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, irmãos.
Nós estamos precisando hoje em dia de professores bem preparados, de pastores bem preparados, de presbíteros preparados, irmãos, de diáconos, servidores preparados, de evangelistas preparados, irmãos, na palavra, no amor, no sofrimento. E as pessoas hoje estão fugindo desse padrão bíblico, porque não leem a palavra. Eu digo para você, você quer mudar de comportamento? Você quer mudar a sua mente, renovar a sua mente para experimentar um novo entendimento? Leia todos os dias a palavra, todos os dias, compre uma Bíblia se você não tem. E sente, saia da internet, saia do Instagram, saia do WhatsApp, do Facebook, de qualquer rede social. Diga, Deus, abra a Bíblia, eu vou começar a ler minha Bíblia. Aí sente, leia Gênesis, vá lendo devagar. Leia um capítulo por dia, um capítulo, não precisa muito não, para não estressar. Leia aquilo que você não entendeu, vai para a internet, bota no Google, quem foi fulano de tal? Aí você cita a passagem, você vem lá e você vai estudar e você vai se edificando, irmãos. Você vai se edificando, senhora. Você vai se edificando, jovem. E principalmente obreiro na casa de Deus, ele deve dedicar ninguém. O cara, irmão, você tem um dom de pregar. Não tem não, irmão. Ninguém tem dom para... não, o dom é conseguido com muito esforço, irmão, com muito suor. Tá entendendo? Com investimento. Você quer ser formada, ter uma faculdade, você tem que gastar, você tem que formar, você tem que correr, você tem que pegar ônibus, você tem que comer marmita, você tem que estudar, você tem que estar liso, você tem que pagar prestação, você tem que correr, você tem que suar, você tem que sentar, ler apostila, riscar, fazer TCC. É uma luta, irmãos, para você ter conhecimento na sua área. Então, como eu, obreiro na casa de Deus, servo de Deus, eu não tenho conhecimento daquilo que eu vivo dia a dia, eu milito dia a dia. Então, fica essa dica, meu amado, para você que é obreiro na casa de Deus, servo de Deus, procure ler a palavra. Sem a palavra, nós não vamos a lugar algum. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, porque ela penetra a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e intenção do coração humano, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Você lê a palavra hoje, a palavra é viva e eficaz, como eu disse. Você lê a palavra hoje, e um versículo hoje da palavra, esse mesmo versículo, se você for ler 2 anos depois, ela continua atual, continua viva. Você lê, aí Deus já lhe dá outra coisa, outro entendimento para o momento que você está passando. Essa é a beleza da palavra, ela é viva. Agora, quando você pega uma revista, Veja, ou qualquer revista dessa por aí, e você lê aquela notícia, terminou de ler aquela notícia, aquela revista já não presta. Pode rasgar e colocar no lixo. É uma notícia, é uma palavra morta. É uma história, um fato político ou social. Você lê e perdeu o efeito. Se você lê aquela revista 30 anos depois, não tem valor nenhum. O fato é totalmente desatualizado, perdeu o significado. Mas quando você lê a Bíblia hoje, se você lê 30 dias depois, ela é viva e fala com você de novo. É por isso que para nós nos mantermos vivos, obreiro, para se manter vivo, ele tem que ler essa palavra viva e eficaz. É verdade. Então, culto de senhores, pregue sobre homens. Pregue sobre homens de oração, homens de fé, homens de guerra, homens fortes em tempos difíceis, homens que foram homens do reino, homens segundo o coração de Deus, homens que foram restaurados para influenciar a geração. São os verdadeiros influencers, né? A Bíblia está cheia de influência, irmão. Pessoas que influenciaram gerações. A Bíblia tem homens que foram preciosos para Deus, como eu disse, e por aí vai. Que você tenha um dia cheio de graça, meu amado e minha amada. Que Deus te abençoe poderosamente. E fica a dica para você.